galera, você acompanhou a minha viagem para Salvador, não é? E aí, o que você achou dessa viagem incrível que eu dividi com vocês que assistem na TV Alegria? Espero que vocês tenham gostado, mas para fechar com chave de ouro o nosso passeio por Salvador, na Bahia, eu preparei algumas curiosidades para vocês dessa cidade tão linda e rica de diversidade. Existem curiosidades sobre Salvador, como a sua história, cultura, arquitetura e feiras. Vamos lá? Primeiro, o nome. A cidade foi originalmente chamada de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, mas foi reduzida para o nome Salvador porque é muito grande. O nome faz referência a Jesus Cristo como a religião homenageada católica dos portugueses. 2. Histórica. Salvador foi a primeira capital do Brasil, de 1549 a 1763. Foi fundada em uma colina com o objetivo de centralizar as ações de Portugal na América e facilitar o comércio com a África e o Oriente. 3. Cultura. A cidade tem uma forte ligação com a herança africana, sendo um dos principais pontos de chegada de escravos da África no Brasil. Essa influência reflete na música, na dança e na religião e na culinária. 4. Arquitetura. O centro histórico de Salvador é marcado pela arquitetura barroca portuguesa. As igrejas são um exemplo desse tipo de arquitetura e também da fé da população. 5. Feiras. Salvador é conhecido pelas suas feiras que fazem parte da identidade do dia a dia dos moradores da capital. A Feira de São Joaquim é a maior feira da Bahia. O Pelourinho é o bairro mais antigo da cidade, localizado no centro histórico e um dos principais pontos turísticos de Salvador. E aí, você já sabia dessas curiosidades de Salvador? Gostou? Conta aí pra gente através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima semana. Tchau! Estamos de volta! Hoje vamos contar uma curiosidade muito legal para vocês. Brincar ao ar livre faz super bem pra gente. Sabia que quando a gente corre, pula, anda de bicicleta ou joga bola lá fora, o nosso corpo fica mais forte e nossa cabeça mais feliz? É verdade! O solzinho ajuda a gente a ter vitamina D, que deixa os ossos mais firmes, e o ar puro faz a gente respirar melhor. E tem mais! Brincar de fora da casa ajuda a gente a dormir melhor, ter mais energia e até ficar menos estressado. Sem falar que dá para fazer novos amigos, inventar aventuras, cuidar da natureza e se divertir muito. Então, que tal chamar os amigos, a família ou até o cachorro e sair para brincar um pouquinho lá fora? E agora vamos curtir uma entrevista que fizemos para vocês. Então, roda a VT! Olá, pessoal! E no nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos receber uma doutora. Ela é uma odontopediatra. Qual o seu nome? Olá, Ana Clara. Eu sou a doutora Cíntia, trabalho com crianças e adolescentes todos os dias e eu estou super feliz de estar aqui conversando com você. Vamos começar as perguntas? Vamos! Doutora, por que é tão importante cuidar bem dos nossos dentes desde pequenos? Vamos pensar? Os nossos dentes, eles têm várias funções, concorda comigo? Sim. Me fala uma função dos dentes. Para mastigar comida. Mastigar. Outra função, para falar. A gente usa os dentes para falar. E além de tudo isso, quando a gente dá um sorrisão, quem que aparece? Os dentes. Então por que é importante cuidar? Para eles ficarem tudo bonitos. Isso. Vamos para a próxima pergunta, Vamos. então? O que pode acontecer se a gente não escovar os dentes direitinho? Uma boa pergunta.
quando a gente não escova os dentes direitinho, Ana Clara, o bichinho da cárie começa a fazer um monte de buraquinhos nos nossos dentes. Esses buraquinhos, eles podem levar à dor e não é legal. Não é legal. Não é legal. E quantas vezes por dia a gente precisa escovar os dentes? O ideal são 3 escovações. De manhã, depois do almoço e antes de dormir, não é depois da janta. Porque tem muita criança que escova o dente, toma leite e vai dormir. E isso, não pode. Tem um jeitinho certo de escovar os dentes? Você pode ensinar pra gente? Posso ensinar pra vocês. Eu trouxe meu bocão aqui pra gente poder ter uma ideia de como é que a gente faz. Então, a gente vai pegar a escova, a pasta, coloca na escova. E aí, a gente tem 2 movimentos que a gente pode fazer, Ana Clara. Ou a gente vai fazer um movimento de vassourinha, onde a gente varre o dente, ou a gente faz um movimento de bolinha. Quando a gente faz o movimento de vassourinha, a gente sai jogando toda a sujeirinha para fora. E aí, limpou os dentes. Quem que tá faltando limpar ainda? Olha para onde foi a sujeira. A língua. E aí a gente tem que... Vou jogar em você, hein? Tem que escovar a língua. Entendeu? Então tá bom. E quanto tempo a escovação deve durar? É verdade que tem que ser pelo menos 2 minutos? Pelo menos 2 minutos. A boca não tem 4 lados, assim, se a gente pensar um lado de cima, outro lado de cima, um lado de baixo, outro lado de baixo. Então a gente tem que pensar que a gente tem que escovar no mínimo 30 segundos de cada lado. Então, a gente pode cantar uma música que dure 2 minutos. Tem um monte de música do mundo Bita, tem um monte de música. Tem uns aplicativos também, tem o Magic Timer, que ele tem o timer de 30 segundos, você vai mudando para poder te ajudar nessa função. E qual é o tipo de pasta de dente ideal para as crianças? As crianças devem usar, desde que elas comecem a ter dentes, pasta de dente com flúor. E o ideal é que tenha no mínimo 1.100 ppm de flúor na composição do creme dental. Mas esse creme dental ele tem que ser usado com supervisão do adulto. Por quê? Porque as crianças muito pequenininhas, elas podem usar uma quantidade igual o tamanho de um grão de arroz cru. Já uma criança da sua idade pode usar 1 grão de ervilha. E a gente pode usar pasta com flúor ou tem que ser sem flúor, então? A pasta de dente indicada é com flúor. Para todos? Para todos. A pasta sem flúor, ela só pode ser usada quando o pai e a mãe não tá perto, para não pôr aquela quantidade. Lembra que eu te falei do grão de arroz e da ervilha? Aí quando a criança tá na escola, ela pode usar sem flúor. Então, e o fio dental? Criança também precisa usar? E a partir de que idade? O fio dental, todo mundo precisa usar. Adulto, criança. Porque a escova, ela limpa onde a gente passou. Não passou por fora, por dentro. Mas entre os dentes, a escova não limpa. Então, quem vai limpar entre os dentes? Fio dental. Fio dental. Então, a gente precisa usar fio dental a partir do momento que os dentinhos começam a encostar um no outro. Na grande maioria dos casos, são crianças a partir de 2 aninhos de idade que vão começar a usar fio dental. Então, vamos para a próxima pergunta. Com quantos anos a criança deve ir para o dentista pela primeira vez? Ela deve ir para o dentista a primeira vez quando nasce o primeiro dentinho. Aí a gente vai fazer uma consulta assim super especial para falar para a mamãe quais são os cuidados que essa criança vai ter que começar a ter. Pensa comigo, a criança vai nascer dente por volta ali de 8 meses a 1 ano de idade. Ela passou 8 meses sem escovar o dente, sem limpar a boquinha. E ela precisa aprender a fazer isso, para ela poder crescer livre de cárie. Então vamos para a próxima pergunta. Comer doces estraga mesmo os dentes? Estraga. Mas o problema é comer o doce e não escovar o dente. Então, todo mundo gosta de comer um doce, de sobremesa. Então, o que eu falo sempre? Você almoçou tudo, comeu a verdura, comeu a carne, comeu a fruta,
pode comer um doce de sobremesa e depois tem que escovar o dente. E depois, com que frequência a gente precisa voltar ao dentista? A gente precisa voltar ao dentista no mínimo de 6 em 6 meses. Por quê? Porque por mais que pareça que tá tudo muito bom, a gente precisa ir ao dentista, porque qualquer manchinha que começar, o dentista vai ser o responsável por cuidar daquela manchinha para não deixar virar uma cárie. E o que é cárie? E como ela aparece nos dentes? A cárie, eu costumo pensar que é assim, ó, é um bichinho invisível. Aí, ele tá lá na boca. Aí a gente come, junta a comida perto dos dentes. E esse bichinho, ele adora ficar perto dessa comida. Quando ele gruda lá nessa comida, aí ele começa a liberar um ácido no dente. E esse ácido vai fazendo pequenos furinhos no dente. Quando o dente fura, já é a doença cárie. E tem alimentos que ajudam a deixar os dentes mais fortes? Tem. Alimentos que são frutas, verduras e os laticínios em geral, eles ajudam na proteção da cárie. E é normal os dentinhos de leite caírem? E o que a gente faz quando isso acontece? É super normal. Os dentinhos de leite, eles são trocados durante a vida. Quando eles caem, e aqui no meu bocão, ó, ele fica de janelinha. O dente amolece e cai. E aí, ele dá espaço para vir um dentão muito bonito, que vai ser o seu dentão pro resto da vida. E você tem alguma música divertida para a hora da escovação ficar mais legal? Tem as músicas do Mundo Bita, que são bem legais, mas eu gosto também de alguns episódios de desenhos, como o da Peppa, da Luna, que ensinam técnicas de escovação também. E para terminar, doutora, que recado você dá para todos os nossos amiguinhos que querem ter um sorriso saudável e mais bonito? Ó, cuida direitinho dos seus dentes. Coma doce com moderação. Escove os dentes e vá ao dentista, porque só o dentista que vai estabelecer se a sua boquinha está crescendo de acordo, se está tudo certinho, se os seus dentinhos não têm cárie. E aí, assim, nós vamos fazer limpeza, aplicação de flúor e prevenir sempre. Você pode ensinar mais uma vez pra gente como escovar os dentes? Posso. Pra ele ficar bem limpinho? Mas vamos lá. Vou ensinar sem os bichinhos aqui, tá bom? Pra gente não fazer muita bagunça. Ó. Você prefere fazer no bocão ou na girafa? Você que sabe. Eu que sei, então vou fazer no bocão que é maior, né? Ó, muitas crianças, quando vão escovar o dente, elas fazem assim, ó. Elas pegam a escova e passam pra lá e pra cá, assim. Bem correndo e acabou. Esse jeito não é certo. A gente vai fazer ou um movimento de vassourinha, e aí você vai fazer na frente e atrás, ou um movimento de bolinha. O movimento de vai e vem a gente só faz aqui, ó, nos dentes aonde morde. Tá vendo essa face aqui? Aqui a gente pode fazer vai e vem. E aqui, vassourinha ou bolinha. Tem pessoas que sabem fazer bolinha, tem pessoas que só sabem fazer vassourinha. Cada um dá conta. E vocês fazem o que aí, hein, pessoal? Vocês fazem bolinha ou vassourinha? Né? Eu faço vassourinha. E você? Às vezes eu faço bolinha. Então tá bom, então. Doutora, muito obrigada. E você pode falar um pouco da sua clínica? Posso, sim. Obrigada a você, Ana Clara. Fiquei muito feliz de estar aqui. O meu consultório é ali no Jardim América, na Avenida T63. Eu trabalho exclusivamente com crianças e adolescentes. Trabalho com a parte também de aparelhos para esses adolescentes e para as crianças também, porque muitas crianças precisam de usar aparelho, né, desde pequenos. E é isso, é um consultório bem animado, que a gente recebe todo mundo com muito carinho sempre. E como eles podem te achar? Me fala a sua rede social. O meu Instagram é @odontoplaykids.
Muito obrigada, doutora, Obrigada, por Ana ter esclarecido as nossas dúvidas e a TV Alegria está de porta aberta para a senhora voltar. Obrigada pelo convite, eu fico à disposição. E o nosso quadro de entrevista vai ficando por aqui. Um super beijo, tchau! Estamos de volta e o nosso jornalzinho Alegria de hoje está chegando ao fim. Mas antes de irmos, vamos lembrar rapidinho do que rolou por aqui. Falamos sobre como é importante brincar ao ar livre, correr, pular, tomar sol e se divertir com a natureza. Tudo isso faz super bem para a saúde e deixa a gente mais feliz. Também demos a dica de fazer um acampamento na sala de casa, com lençóis, almofadas e até fogueira de mentira. Uma forma mágica e divertida de curtir as férias, com a família e amigos. E para fechar, a gente viu os museus e os espaços culturais infantis. Podem ser lugares incríveis para aprender e brincar ao mesmo tempo. Tem dinossauros, ciências, arte e muita imaginação. Então, aproveite bem suas férias, se divirta com quem você ama e nunca deixe de brincar e descobrir coisas novas. Tenham todos uma excelente tarde e a gente se vê no próximo Jornalzinho Alegria. Tchau!